Fala galera, tudo bem? Nesse vídeo é a pior situação que eu vejo para imprimir sem preenchimento. Então vamos lá. E nessa peça em si não vai dar para preencher, para fazer sem preenchimento. Eu só vou mostrar para vocês como que daria para tentar. Mas pelo tempo que vai ser gasto, não compensa, na minha opinião. Então eu vou mudar aqui, ó, a escala do meu desenho para 400%. Não vou mudar a posição desse cara. Essa peça que ela veio nessa posição, deixa ela na posição, porque se você girar ela aqui, pessoal, para posicionar ela numa outra posição, é muito ruim de mexer com esses componentes aqui, ó, o bloqueador de suporte. Então você deixa para girar a peça depois que você já fizer todo esse processo. Então vamos lá, eu vou colocar uma pecinha aqui, um bloqueador de voo, modificar a dimensão dele, ó. Eu vou trazer ele, se eu trouxer ele nesse sentido aqui, ele vai abrir em todas as dimensões, x, y e z. Se eu tirar o redimensionamento uniforme, ele vai puxar apenas na posição que eu desejo. E aqui, ó, vamos colocar um tamanho mais ou menos aí nessa posição. Depois que você já tiver com ele no tamanho que você deseja, aí sim você mexe na rotação dele. Vem aqui, ó, e gira ele. Tira esse alinhar rotação para você poder trabalhar com ele de forma mais suave. E olha só, você consegue aqui ajustar ele no posicionamento que você deseja. Muito bem. Colocado ele na posição que você deseja, pessoal, o que nós vamos fazer? Vou mostrar só para vocês como que ficaria. Vamos fatiar ela sem utilizar esse recurso, para ver o tempo que vai dar. 11 horas e 31 minutos, então, para fazer essa pecinha com 10% de preenchimento. Então, olha lá. 10% de preenchimento ficaria, ó, dessa forma. Repara aqui, ó. Nesse ponto aqui começa a imprimir no ar, vamos dizer assim, se não tivesse o preenchimento. Aí depois começa aqui, começa os pontos que vão ser essas divisões dos tijolos, vamos dizer assim. Esse seria o primeiro ponto que iria começar a imprimir no ar. Vamos lá, vamos tirar o preenchimento para vocês verem. Muito bem, 8 horas de impressão e veja só o que acontece. Ele está imprimindo no ar, não tem nada embaixo dele ali, ó. Então isso me geraria um problema bastante grande, ó. Ele começa a cair, todas essas partes que vão ser impressas no ar, todas essas partes que vão ser impressas no ar, ó, ela vai cair, concordam? Como é que a gente pode fazer para resolver isso? Vamos lá, em preparar, colocamos esse suporte, né, esse bloqueador de suporte, porém eu vou mudar ele aqui, ó, ajustes por modelo, e vou vir aqui, modificar ajustes para sobreposição. Quando eu faço isso, ele muda de cor. Se eu mandar fatiar ele agora, olha só o que vai acontecer. Veja só, nesse caso aqui agora, ele criou apenas, pessoal, ó, duas linhas, ó. Então vocês podem perceber, ele só ficou por dentro da peça. Aquilo que antes servia para eliminar suporte, agora, ó, repara que continua sem ter função nenhuma, porque ele continua imprimindo no ar. Olha lá, está todo mundo sendo impresso aqui no ar. Então, desta forma, ainda não me resolve o problema. Por quê? Porque ele faz apenas o contorno desse prisma que eu acabei de colocar. O que eu tenho que fazer? Eu venho aqui em selecionar ajustes. Aqui eu tenho todos os ajustes que eu tenho para cá, ó. Nessa área aqui, todos os ajustes que eu tenho aqui, eles são padrões para cá. Como eu quero fazer modificações, eu vou vir aqui, ó, e vou mudar número de filetes de parede, ele já apareceu aqui, ó. Vou mudar preenchimento, padrão de preenchimento e conectar linhas de preenchimento. Vocês vão ver por que isso. Nesse caso aqui, pessoal, vamos lá. Eu vou pegar essa pecinha aqui, eu vou tirar
as linhas, os filetes. E na densidade, eu vou colocar aqui 25%. O zigue-zague eu vou jogar para grade. E vou deixar dessa forma, só 25% e grade para vocês verem como fica. Olha só, pessoal, que interessante que já sai isso aqui, ó. Isso aqui você já começa a perceber que já te resolve uma boa parte do seu problema. Você só está colocando preenchimento agora nesse local aqui, ó. Fantástico. Agora você tem um problema grande aqui. Esse preenchimento, olha a quantidade de linhas azuis que estão aqui, ó. Essas linhas azuis quer dizer que ele vai fazer aquele movimento rápido, né? Ele vai se deslocar de forma rápida. E dependendo da situação, se em algum momento essas linhas cor de abóbora ela começar a se levantar, dar um pequeno arpe ali, o bico vai vir e vai bater. Isso é horrível. Isso às vezes você perde uma impressão por causa disso. Então vamos lá. Olha o que acontece se eu mandar conectar as linhas de preenchimento. Olha que espetáculo, pessoal. Reparem agora o que está acontecendo. Ó. Aquele monte de linha que antes era velocidade rápida foi eliminado quase todas, ó, porque ele conectou as linhas agora aqui, ó, daqui até aqui, daqui até aqui. Então ele vai fazer essa parte de preenchimento praticamente em um único movimento. Então, ó, se eu der um play aqui para vocês, olha só, ele não para, ele está sempre imprimindo. Isso daí ajuda muito, pessoal, a não dar erro na parte do preenchimento. Eu gosto bastante desse processo. Olha só, pessoal, uma coisa que vocês podem vir a achar é que esse tipo de preenchimento é parecido com este preenchimento aqui, ó, em zigue-zague. É um que eu gosto bastante, mas ele não é igual. Veja só o que acontece no zigue-zague. O zigue-zague, pessoal, ele sempre vai pular um. Então, se vocês falar, olha só, ele sempre pula um, ó. Estão percebendo? Isso aqui é interessante, dependendo da situação é interessante pra caramba. Por quê? Porque olha como diminui a distância entre uma linha e a outra. Se vocês derem uma voltadinha no vídeo, vocês vão ver que essa distância aqui caiu pela metade praticamente. Então, dependendo da situação, você consegue pegar uma área maior. Então ele não vai cair. Ele vai ter a mesma quantidade de 25% de preenchimento, mas ele vai ter aqui um apoio. Repara que o de baixo ele também ajuda a apoiar. E ele só está numa altura aí de 2/10, que é no caso da nossa altura de camada. Então o zigue-zague também é bastante interessante para essa situação. E repara o seguinte, ele vai de uma só vez, ó, fazendo todinho o percurso, eliminando essas linhas azuis, que são as linhas de trajetória. Eu sempre tento evitar as trajetórias, porque a trajetória é louca para dar problema, bater o bico em algum local que está um pouquinho levantado e você acabar perdendo a sua impressão por exemplo, se ele desincronizar os motores, né? No caso da Core XY, qualquer esforço que ele tiver contra, ele perde a referência dos motores. Então, pessoal, basicamente é isso aqui que eu queria passar para vocês. Eu espero que vocês tenham entendido como funciona o processo de colocar suportes em apenas alguns lugares da peça. Isso aqui você pode viajar agora nas suas tentativas aí, nas suas ideias. Essa peça em especial, eu particularmente acho que não é interessante utilizar esse tipo de suporte, em função de quase todo lugar ele precisa aqui, aí sobe um pouquinho, ele precisa aqui, depois ele já precisa aqui de novo, aqui começou. E se vocês forem vendo, ele vai aumentando numa velocidade tão grande que acaba precisando de suporte em quase tudo. Então, não achei interessante fazer essa peça com suportes apenas em alguns lugares. Eu acho mais interessante, é mais rápido você fazer um suporte nela geral. Eu tiraria esse cara daqui, eu colocaria um suporte geral aqui, ó, de 10% mais ou menos, né? Um preenchimento aqui de 10%, talvez até 5% em zigue-zague já seja o suficiente. Nós estamos falando de uma ponte que ele vai fazer de 6 milímetros só. Então, uma pontezinha de 6 milímetros não vai ser um problema muito grave. O que a gente pode fazer para
ajudar, não dá problema. Você vê que já pulou para 11 horas, né? Uma coisa que era 8 horas sem preenchimento já foi para 11 horas com preenchimento. Isso é normal. O preenchimento, na minha opinião, é uma das coisas que mais gasta tempo de impressão, é o preenchimento. Mas olha só, do jeito que tá, vai ficar legal. 10% de preenchimento, ó, ele vai fazendo uma boa área ali, ó, vai ser o suficiente. Se quiser arriscar, talvez uns 5% ou 8%, mas aqui às vezes tem que tomar um pouco de cuidado. Foi o que a gente já comentou em alguns vídeos. É um risco aí que vamos ver o tempo que vai demorar mais. Olha só, muito próximo o tempo de impressão, ó, de 11 horas, e você distanciou um pouco mais. A quantidade de material quase que não mudou. Eu não jogaria menos do que 10% não, ficaria aí nos 10% para deixar isso aqui uma área bastante bacaninha para apoio dessas partes que estão subindo. Caso você queira, não, eu quero, Daniel, eu quero fazer isso aqui um pouco mais amplo. Você teria que partir para cá, ó. Aumentar o número de camadas, ó, camadas superiores, ó. Quando você aumenta o número de camadas superiores, olha só, aumenta bastante as horas de impressão. Mas o que vai acontecer aqui? Ó? Ele vai começar a fazer essas marcações aqui, ó, bem antes, 11 camadas abaixo do que era necessário. No caso nosso aqui, quantas camadas que a gente colocou? 15 camadas. Ó. 15 camadas abaixo do que era necessário. Então, a partir do momento que ele sente que 15 camadas acima ele precisa ter o fechamento, ele já começa a fazer agora aqui. Ó. Então, olha só, para vocês terem ideia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Olha só. Aí aqui ele começou a fazer o que realmente é importante. Então, é uma outra sugestão aí também bastante bacana. Olha o tamanho que já está essa área aqui, ó. Quando ele for começar a fazer essa partezinha. E depois ele vai subindo, ó. Olha lá, aqui também, e aí ele vai se fechando. Mas você tem 15 camadas abaixo desse ponto aqui, ó, te dando sustentação. Por isso que aumenta tanto as horas. Aí o que acontece? Quando você estiver fazendo preenchimento, você pode diminuir isso aqui, por exemplo, para 4 camadas. Olha só, começou aqui, ó. 1, 2, 3, 4, já vai começar a fazer. Então repara que agora ele já está começando a fazer, olha o tamanho dessa área que está aqui, dando suporte para esse local que já vai ser importante aparecer no meu desenho. Então, galera, aí é uma questão de avaliação. Vocês precisam parar, testar e verificar o que é que vocês querem fazer. Mas o recurso está aí. Beleza? Grande abraço!